Uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Enquanto nos preparamos, vamos nos preparando para a palestra dessa noite, gostaria de fazer alguns convites para vocês. Nós temos na casa alguns trabalhos voluntários, que seriam a campanha Alta de Souza, todos os sábados e domingos, às 9h30 da manhã, preparação na sala ao lado aqui. Então é só comparecer aqui na casa aos sábados e domingos, procurar no sábado a Adriana e no domingo o Eduardo. Nós temos também o posto de assistência. Ele é um trabalho que é feito, o pessoal sai daqui e vai na comunidade Santa Inês, onde é distribuído sopa, tem as salas de aula, que é um trabalho feito de atendimento à comunidade. Então quem quiser participar desse trabalho, também é só estar aqui aos domingos, a partir da 1h da tarde, também na salinha do lado, aqui na Sala Alta de Souza. E temos também a campanha da feira. Essa nós estamos precisando também bastante de voluntários. Tá? A campanha da feira, nós temos todos os domingos aqui na rua do centro mesmo, uma feira. E os feirantes, eles doam parte dos produtos deles para o abrigo. Então nós temos o trabalho de ir lá buscar, a gente vai com o carrinho de feira, busca, faz a separação, a limpeza desses produtos, para subir para o abrigo. Então, quem quiser participar desse trabalho também, é só comparecer, ele é feito nessa outra sala na entrada aqui. Procura o Alaor, Alexandre ou Jurandir. A dona Carmen também, eles estão sempre por aí. Às vezes eles se revezam e eles estão precisando de voluntários dessa ajuda para ir lá buscar esses produtos. Então, está feito o convite para vocês. Agora eu vou passar a palavra para Rosimara fazer a nossa abertura. Boa noite a todos. Que alegria podermos estarmos aqui para agradecer a Deus por esse momento, que cada um de nós possa sair daqui melhor do que quando aqui chegou. Então vamos aproveitar esse instante que é só nosso. É o momento que a espiritualidade vem ao nosso encontro para cuidar da gente. Então vamos fazer desses momentos especiais, elevando os nossos pensamentos até Deus, a Jesus, nosso Mestre, envolvendo a todos os trabalhadores dessa casa, principalmente ao nosso orador da noite. Unidos em prece, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa os nossos erros, à medida que perdoamos os erros dos nossos companheiros. E não nos deixe, Pai, ficar afastados dos seus ensinamentos, do seu infinito e sublime Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Envolvidos em comunhão com os princípios cristãos, a luz divina e a espiritualidade de luz que nos envolvam na reunião dessa noite. Bom, o tema escolhido para nós refletirmos, analisarmos nesta noite é sobre o sofrimento. Como se dá, o que é, as formas, como nós vemos o sofrimento em relação aos nossos semelhantes, como agimos diante disso, o sofrimento em nossas vidas, enfim, são essas questões que nós vamos tentar tratar aqui com bastante serenidade. Em primeiro lugar, o conceito de sofrimento. Qual seria o conceito de sofrimento? Uma resposta bem básica. É toda e qualquer espécie de dor.
Qualquer dor é um sofrimento que nos acomete ou ao nosso semelhante. E as formas em que podem se dar esse sofrimento? Eles podem ocorrer através de dificuldades materiais, o desemprego, que acarreta, gera o quê? A miséria, que não deixa de ser uma dor. Não deixa de ser uma dor. As dores ou o sofrimento do corpo físico, resultado de doenças diversas, também é uma causa de sofrimento. Há pessoas que têm doenças praticamente incuráveis, mutilações, não deixa de ser um sofrimento. O sofrimento moral, através de humilhações, que nós possamos ser vítimas ou perpetrar esta ação contra alguém. Aí seremos o quê? Os causadores dessa dor. É o sentimento, é o sofrimento sentimental ou emocional. O sofrimento também emocional pode se dar através da perda de um ente querido, né? O Espiritismo, eles nos dá um alívio. Quando começamos a estudar a doutrina, chegamos à conclusão que a morte não existe apenas do corpo. Isto já é um alívio, um refrigério, é um consolo a todos nós. Esse amigo, esse familiar que partiu, ele partiu apenas fisicamente. Ele pode estar aqui agora, em nossa casa, quando pensamos nele com carinho, com afeto, com gratidão, através de orações. Isso nos dá um ânimo, uma coragem. E também as influências espirituais, através das obsessões, também é um sofrimento. Há pessoas que sofrem obsessões espirituais. Há pessoas que acham que todo problema é espiritual, e não é verdade. Muitas vezes nós mesmos somos obsessores de nós mesmos. Ou há circunstâncias, há ocasiões em que nós estamos resgatando comportamentos infelizes em outras existências, em outras encarnações. E aí somos assediados. Então, essas são as formas de sofrimento. Sofrimento na Terra que já, desde a sua existência, sempre houve. Exemplificando períodos históricos, depois da pré-história veio a Idade Antiga, ou a Antiguidade, que se data de 4.000 ou 3.500 anos antes de Cristo. Neste período da Antiguidade, houve um povo muito guerreiro, exímios lutadores, combatedores, eram os assírios. Não sei se vocês recordam, nas aulas de história. Era um povo extremamente cruel, implacáveis, impiedosos com os seus dominados, com aqueles subjugados. Nós não vamos relatar aqui, porque não é história, são apenas apontamentos que nós estamos fazendo, mas a crueldade que existia naquela época. Eles eram extremamente primitivos. O período no qual nós nos encontramos, que é o período contemporâneo, nós tivemos a Primeira Guerra, de 14 a 18, e a Segunda, de 39 a 45. Durante a Segunda Guerra, nós tivemos o Holocausto. Só o Holocausto teve como resultado a morte de mais de 6 milhões de judeus. Afora os combatedores, os combatentes na guerra, de diversas nações envolvidas, civis que também morreram.
Só para exemplificar a vocês esses fatos históricos que não deixaram de ser muito dolorosos àqueles irmãos que estavam encarnados naquele período. A ótica espiritual quanto ao sofrimento, um parênteses, o que eu vou abordar agora se encontra na Revista Espírita de 1863. Lembrando que Allan Kardec, ele organizou, através das informações dos espíritos, 5 obras mais conhecidas da doutrina kardeciana que vem de Kardec, de Allan Kardec. Primeira delas, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas também havia, que foi logo depois do Livro dos Espíritos, ele lançou uma revista mensal que se chamava Revista Espírita. E a Revista Espírita, que está à disposição de nós, tá? Ela, de 1863, houve uma publicação na qual eles abordaram a questão do mal e do sofrimento. De uma forma resumida, nessa revista, os espíritos disseram que o mal, ele não vem de uma queda primitiva, ele não cai do céu, né? Ele tem como causa a não observância do homem à lei de Deus. Ele se afasta através do livre-arbítrio, ele opta qual caminho seguir. Ele se afastando da lei de Deus, não cumprindo a lei de Deus, fazendo mau uso do livre-arbítrio, tem como consequência o sofrimento. O homem começa as suas ações pelo instinto e só gradualmente desenvolve sentimentos superiores, como a sua inteligência. Não pode, de repente, apoderar-se daquilo que ele ainda não tem, da plenitude do seu ser. O homem não nasce pronto, perfeito. O que nós temos que ter consciência, meus irmãos, é que todos nós, segundo a doutrina na qual nós comungamos do mesmo pensamento, é que nós já jornadeamos, nós já vivemos outras experiências, né, outras encarnações. E quando nós fomos criados, há muitas encarnações atrás, nós éramos simples e ignorantes, todos nós. Todos nós fomos criados com a centelha divina, que a marca registrada é que nós somos filhos de Deus. Nenhum de nós nasceu com atributos superiores a outro irmão. Não, todos nós nascemos simples e ignorantes. Mas por que alguns são mais adiantados? Depende do esforço de cada um no desejo de evoluir e de fugir do sofrimento. Assim, nós percorremos, continua a revista, evoluções sucessivas e normais. À medida que se eleva na vida, cresce a inteligência, os sentimentos ganham força, começa a humanizar-se. Quanto mais o homem compreende, tanto mais se liga à lei, mais se torna religioso, concorrendo de sua parte para a harmonia geral. Continuando com essa mensagem, o que seria o sofrimento? O sofrimento é um alerta, uma advertência, um estimulante para se livrar do mal, da sombra e marchar a caminho da luz. Quanto mais progride, mais horror tem ao mundo do instinto, da luta, da violência e da guerra, como lá atrás com os assírios. Aquele mundo, o homem desenvolvido, já respirando e aspirando um mundo mais elevado, ele tem horror àquilo.
A selvageria não faz parte mais do seu ser, do seu sentimento, do seu desejo. Ele tem horror a isso. Quanto mais vê e compreende, melhor aspira ao mundo da paz e da ordem, ao império da razão, ao reino dos sentimentos elevados, que são a dignidade e a marca sagrada de sua espécie. Finaliza aqui a Revista Espírita. E sendo assim, amigos, nós temos que ter ciência que nós vivemos num mundo de expiação e de provas, a caminho do mundo de regeneração. E neste mundo de expiação e de provas, infelizmente, o mal ainda predomina, ainda. Por isso que muitas vezes nós vemos fatos na imprensa, no nosso país, em países vizinhos, no mundo todo, que nos causam perplexidade, horror, nos dá repulsa, mas é um mundo no qual nós ainda estamos vivendo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 4, há um alertamento para nós, há um ânimo. Diz a mensagem de São Mateus: felizes os que choram, porque serão consolados. Este é um alertamento cristão para nós. Para quê? Diante dos problemas que nós temos, confiemos em Deus, porque há o consolo divino sobre nós. Nós precisamos nos ligar a Ele, não com revolta, mas com amor e com muita fé. Agora, outra reflexão que se impõe necessária a todos nós: como nós lidamos e agimos com a dor alheia? Como lidamos? Com preocupação, solidariedade, presteza, auxílio, ou com indiferença, descaso, deboche, uma gripinha, todo mundo vai morrer um dia? Como é que nós vemos esses comportamentos? Nós temos que pensar nisso. Ou nós damos risada quando nós vemos ou ouvimos alguém agir assim? Segundo o Espírito Joana de Ângeles, se te escassarem recursos exteriores a fim de prestar auxílio, ou seja, se nós não tivermos condições material de auxiliar alguém, que é a caridade material, mas tem a caridade moral, que se dá de diversas formas. Acidentes de trânsito, brigas, discussões em via pública, como nos portamos? Sacamos o celular, filmamos para publicar e ver quantos likes, quantas visualizações nós teremos? Agora, se isso for feito para enviar para o órgão de investigatório, polícia, tudo bem. Isso também é um fato importante, é uma prestação de auxílio, de utilidade pública. Mas nós podemos fazer o quê? Nós podemos orar, vibrar, para que espíritos de luz venham àquele ambiente, àquela atmosfera, e dissipem aquele estado de ânimo, a fim de que suavize aquela cisânia, aquela discussão, que pode ter consequências muito desagradáveis. Nós podemos, quando vemos na imprensa certos fatos, sofrimentos de alguém, tem o nome da pessoa, podemos colocar, não precisamos falar para ninguém. Anote, põe o nome dessa pessoa na caixinha de vibração, põe o nome dela, peça auxílio para ela, o amparo. A pessoa está sequestrada, está desaparecida, está em estado grave. Pensemos nisso, né? Há uma questão no Livro dos Espíritos, a questão de 920.
O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Pode? Não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, de nós, amenizar, suavizar, abrandar os rigores desse sofrimento e ser tão feliz quanto pode ser na terra, dependendo dos seus atos, de seus comportamentos, pois Deus não comete injustiças. Ainda uma outra questão de número 931 do Livro dos Espíritos. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Muitas vezes nós vemos isso, né? Nós comentamos, por que tanto sofrimento? Por que isso, né? Então vamos lá. Neste mundo, nenhuma classe social é perfeitamente feliz. Aquilo que se esconde como sendo felicidade, frequentemente tem grandes aflições. O sofrimento está por toda a parte. Além disso, as classes que chamais de sofredoras são as mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Purifica-se espiritualmente o que sofrem sem murmurações. Há pessoas, muitas vezes nós, como esse que vos fala, que reclama, mas nós temos que ter o senso crítico e observarmos isso em nós. Será que eu estou reclamando muito? Mas há pessoas que reclamam de tudo. Semana passada estava muito quente, muito calor, é inverno, agora muito frio. A comida, essa carne não está boa, tem gordura, tem cebola, tem muito sal, pouco sal, muito cozida, mal cozida. Será que o guerreiro, porque é assim que eu o trato, o guerreiro, que eu tiro o chapéu, que sai lá de Guaianazes e vai para a Zona Sul, ou da Zona Sul e vem para cá, que trabalha, levanta cedo, com dificuldade, condução lotada, todos os percalços que ele encontra no dia a dia, será que ele reclama do alimento nessas condições? Será? Então, esses comportamentos, quem age assim tem que pensar, tem que ter até um pouco de vergonha, porque é deprimente esse tipo de comportamento. Não é? Houve uma ocasião, eu confesso para os senhores, eu estava indo, eu peguei um trem, eu não pegava o trem, peguei naquele dia porque precisei. Salvo engano, eu fui para Lapa, desci no metrô Barra Funda, peguei o trem, e aí, hoje parece que está tudo igual, porque o metrô hoje tem bastante marreteiro, né, os vendedores ambulantes, mas o trem sempre teve. E naquela época não é como hoje, havia essa divisão, essa diferença de comportamento dentro do transporte. Metrô de uma forma, trem de outra. Continuando. Eu peguei lá o trem e estava incomodado, muito cheio, barulho, pessoas gritando, entrava um marreteiro, saía e vinham vários dentro do trem, e aquilo me incomodando. Eu falei, puxa vida, né? Daqui a pouco, um senhor cego, vendendo balinha, falava algumas gracinhas, nada de desrespeitoso, e todo o tempo sorrindo, todo o tempo, alegre. Eu via aquele comportamento e falava, da onde vem essa alegria desse senhor, nessas condições? Eu aqui, que tenho visão, estou pegando acidentalmente aqui, eu uso o transporte público, tá? Mas ali o trem eu não precisava, se tivesse que pegar, pegaria. Mas eu comecei a sentir vergonha que eu estava reclamando para mim, daquele transporte, só naquele dia, e aquele senhor
estaria ali o quê? Talvez quantas horas fazendo aquilo. E ele sorria o tempo todo. Aquele foi um tapa de pelica no meu rosto. E são comportamentos que a gente aprende com as pessoas. A gente tem que ter humildade de enxergar isso em nós. Né? Mas como solucionar, diminuir a intensidade dos nossos sofrimentos? Através da oração, a prece, os pensamentos elevados. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam na prova da vida. A prática do bem. Quando nós praticamos o bem, fazemos o bem, abre-se sobre nós uma luz divina. O amor em nós se expande e nós começamos a ser protegidos, iluminados, e o sofrimento ele vai perdendo força, porque nós vamos vendo que nós temos outros potenciais dentro de nós, que é o amor. Muitas vezes, outra coisa que nós temos que observar, que muitas vezes nós perdemos muito tempo olhando o nosso sofrimento. Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande e caem em depressão, em revolta, em pensamentos suicidas, porque ele fica todo o tempo queixando, olhando, observando aquele sofrimento. Aquele sofrimento na sua vida fica algo escuro, que o entorpece, que o aprisiona, deixando o quê? De olhar para outro lado, para o exterior. Quando olharmos para o exterior, rogando a Deus, aos Espíritos, uma luz divina, essa luz divina vem até nós, nos ilumina. Aquele quadro, cenário de escuridão na qual nós estamos ali algemados, começamos a enxergar que, apesar das dificuldades, há caminho para seguirmos adiante. E essa luz vai se ampliando, porque a nossa confiança em Deus amplia. Essa luz vai crescendo, ampliando, e daqui a pouco nós enxergamos o cadeado que nos algema, conseguimos encontrar a chave, abrir, e sabemos que, apesar daquele sofrimento, nós devemos continuar e seguimos adiante, pois nós confiamos em Deus. Há essa luz divina que sempre nos ampara, mas nós temos que ter a iniciativa de solicitar, de rogar ao alto esse auxílio. Ludwig van Beethoven, o grande mestre da música, começou a tocar aos 5 anos de idade. Ele tinha um pai muito austero, alcoólatra, que batia nele. Com 27 anos, Beethoven começou a apresentar problemas de surdez. Começou a perder a audição de forma paulatina. E aos 48 anos, teve a perda total de sua audição. Ele faleceu com 57 anos. Bom, no entanto, neste período em que ele estava sem a sua audição, foi o período mais brilhante na sua carreira, na sua história. Foi quando ele compôs a 9ª Sinfonia, né? A 9ª Sinfonia e outras sinfonias também, mas a 9ª foi a que lhe deu imortalidade dentro da música clássica. Ele tinha memória auditiva. Nós não estamos ouvindo barulho agora, além do som das minhas palavras, não é mesmo? Mas se eu disser aos senhores, ou perguntar, vocês recordem de uma batida de carro? Vocês lembram mais ou menos como é uma batida? Pois é, Beethoven tinha o quê? Ele tinha uma memória auditiva
capaz de criar composições, mesmo com a dificuldade auditiva, dada a sua genialidade. Em 1824, na primeira apresentação que ele fez, surdo, da Nona Sinfonia, quando ele acabou, ele ficava, dá licença a vocês, ele ficava de costas para a plateia. Quando acabou a exibição da Nona Sinfonia, a plateia toda estava extasiada, encantada com a obra, todo mundo, todos de pé, batendo, aplaudindo, vibrando, e ele estava estático, olhando para a partitura, até que uma solista, que sabia já do seu problema auditivo, foi até ele, virou o seu corpo em direção à plateia. Aí ele se emocionou, porque ele pôde ver a reação do público através dos gestos, de forma positiva, à sua obra. Então, meus amigos, diante dos problemas, assim como diante dos problemas como o sofrimento, né, vamos rogando o auxílio divino, a fim de que a luz divina se estenda sobre nós. É bem verdade que, por mais fé que nós tenhamos, Beethoven ali, ele não conseguiu restaurar a sua audição. Aquele senhor humilde no trem não conseguiu a sua visão, mas eles tiveram neles uma força para seguir o quê? Compondo, trabalhando, amando, vivendo com dignidade, com amor. E é isso que nós precisamos aprender diante das dificuldades, que nós possamos nos inspirar em espíritos assim, não nos entregando ao desânimo, à depressão, aos pensamentos suicidas, porque diante dos sofrimentos, por pior que seja, o suicídio nunca é uma solução, nunca. Cientes de que vivemos num mundo de expiação e provas, em que a felicidade plena é pura ilusão, e que temos dívidas a serem pagas, adquiridas, e nesta vida temos fé em Deus, façamos o nosso melhor sempre. Chegamos à conclusão, irmãos, que apesar de todo o sofrimento, como disse Jesus no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Gratidão, gratidão por tudo, até pelo seu sofrimento pelo qual nós estejamos passando. Dessa forma, bem-aventurados os que sofrem, mal-aventurados os que fazem sofrer. Segundo o nosso saudoso Biratã Rosa, que às segundas-feiras, para quem não conheceu, brilhantemente fazia as palestras aqui, disse ele em seu livro: sejamos nós aqueles que enxugam as lágrimas, nunca aqueles que a provoquem. Sejamos aqueles que amenizem a dor alheia, nunca a intensifiquem. Pior ainda, daqueles que sejam os causadores dessas dores. Vamos agora para a vibração, mas apenas uma particularidade. Já que eu falei em Beethoven, uma particularidade, tá? A Sonata ao Luar, que é a música que será exibida agora, de pano de fundo para a nossa vibração, ela foi composta por Beethoven em 1827. E o Livro dos Espíritos, né, a primeira obra kardeciana, é de 1857. Eu digo isso por quê? Porque essa música, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram em muitas reuniões espíritas, vibrações, e muitas pessoas associam, quando ouvem a Sonata ao Luar, lembram de reuniões espíritas. Mas essa obra, que era uma obra popular, Beethoven não gostava dessa obra, e ela é linda, ela existiu
30 anos antes da primeira obra espírita. E sendo assim, cerremos nossos olhos agora tranquilamente, possamos respirar, puxar o ar pelo nariz, soltando pela boca lentamente. Vamos envolvidos agora na natureza, olhando aos céus, e ao longe vindo ao nosso encontro o nosso mestre, o governador do planeta Terra, Jesus Cristo. Querido Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, ensina-nos a seguir seus passos,